Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que ele era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Pequena meditação, como tem sido esta semana. Perguntaram se o padre estava bem de saúde, porque diz que o padre está falando um pouquinho essa semana. Está bem, está ótimo, graças a Deus. Não está com problema de saúde nenhum, não. É porque eu acho que esse mistério é tão bonito, tão grande, que se eu falar, eu vou estragar. Então, deixa pouquinho, você escuta, medita, reza, e a palavra de Deus produz os frutos no seu coração que ela precisa produzir. Por que motivo nós estamos dispostos a ser perseguidos? Será que existe algum motivo pelo qual nós nos dispomos a ser perseguidos? Os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, se permitiram ser perseguidos por causa de Jesus. Este é o motivo que a perseguição trouxe para o coração dos primeiros discípulos alegria, porque estavam sendo perseguidos por Jesus. E nós? Que motivo nós temos
ou que motivo nós nos permitimos ser perseguidos? O salmo que nós meditamos, é interessante que no final de cada frase repete quase que um refrão, né? Eterna é a sua misericórdia. E assim vai. No final de cada frase aparece: eterna é a sua misericórdia. Nós poderíamos até fazer um coro com o cantor que cantou o salmo, né? Ele cantaria a primeira parte e nós cantaríamos: eterna é a sua misericórdia. Mas o salmo, ele nos coloca Jesus como pedra principal de uma construção. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Jesus ressuscitado tornou-se a principal pedra da edificação de Deus, que é a igreja. Ele é a pedra principal, a pedra fundamental. O texto do Evangelho, narrando a terceira aparição de Jesus, me impressiona muita coisa nesse texto. Mas a primeira coisa que me impressiona é a atitude de Pedro. Quando Pedro diz: vou pescar, Pedro está dizendo que ele decidiu voltar a ser o que ele era antes de conhecer Jesus. Este voltar, esse ir pescar, significa voltar a ser o que Pedro era antes. E antes Pedro não era Pedro. Pedro era Simão. Areia movediça. Ele se tornou pedra depois que Jesus entrou na vida dele. Então ele quer voltar a ser Simão. E vai. E tem lá alguns discípulos que o acompanham. E na mesma, quase que repetindo o texto, quando Pedro foi chamado, ele trabalhou a noite inteira e não pescou nada. De repente aparece Jesus andando e os discípulos dizem: é Jesus. O discípulo amado diz: é Jesus, é o Senhor. E aí Pedro vestiu-se porque estava nu e foi ao encontro de Jesus nadando. E Jesus pede para comer alguma coisa. Quando eles chegam lá, o peixe que Jesus havia pedido já está pronto, já está assado, e Jesus serve para eles. É este o sinal do ressuscitado. É este o sinal do ressuscitado. Ele que chamou os discípulos a segui-lo, ele que chamou os discípulos para tornarem-se pescadores de homens, agora ressuscitado, se apresenta para os seus discípulos, e os discípulos, por algum motivo, a princípio não o reconheceram. Mas depois que reconheceram, eles de novo voltaram a conviver com Jesus. E não só conviver, como eles daqui para frente vão testemunhar Jesus de uma forma extraordinária, porque entenderam a presença do ressuscitado. O ressuscitado de novo entrou na vida deles e transformou o coração. E eles recuperaram a sua força. Estou meditando com você durante esta semana sobre os prefácios da Páscoa. Hoje, o quinto prefácio tem como título Cristo, sacerdote e vítima. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Então, os sacrifícios que se ofereciam no antigo Israel, quando se matava lá
o cordeiro e oferecia em sacrifício ou em holocausto a Deus, como expiação, como reparação dos pecados, este sacrifício agora foi levado à plenitude pelo corpo de Jesus pregado na cruz. Pela imolação, pela oblação do seu corpo pregado na cruz. É Jesus o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como a gente apresenta logo depois de partir o pão do Cordeiro quebrado, triturado, por amor a nós, no altar. Levou à plenitude os sacrifícios antigos, os sacrifícios que se ofereciam antigamente no antigo Israel, era profecia e era sacrifício imperfeito. Agora o sacrifício é perfeito, porque é Jesus mesmo que se oferece. Confiante, entregou em vossas mãos o seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Esta expressão aparece na carta aos Hebreus, capítulo 9 e no capítulo 10. Então vejam só, ele se tornou ao mesmo tempo sacerdote. Sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Altar é o local onde o sacrifício é oferecido. E cordeiro é o sacrifício que é oferecido. Me impressiona esta parte deste prefácio. Porque diz que Jesus, agora ressuscitado pela obração do seu corpo pregado na cruz, que vencedor da morte, entregou confiante nas mãos de Deus o Espírito e entregou para nós, os seus discípulos, o seu Espírito, ele se tornou ao mesmo tempo, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso que a nossa experiência, ou a experiência que somos convidados a fazer do ressuscitado neste tempo, é também uma experiência de oferecimento, porque junto com ele, também nós nos oferecemos a Deus. E junto com ele, também nós tornaremos presença dele no mundo, pela potência do Espírito Santo. Neste oferecimento de cada um, no oferecimento da nossa carne, da nossa natureza humana, oferecida a Jesus, para que com Jesus, por Jesus e em Jesus, nós também sejamos sinais de salvação. E a ressurreição, a força da ressurreição de Jesus, possa também renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar o nosso amor para com Deus e nos fazer compreender o significado da nossa existência fecundada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiante